Olá, nós vamos agora resolver um exemplo envolvendo um cálculo de treliças. Para isso, nós vamos considerar essa situação. Trata-se de uma treliça, onde nós temos 4 nós da treliça que estão fixos e 2 nós da treliça estão recebendo um carregamento de 30.000 newtons na direção vertical. Bom, a gente tem um trabalho de preparação da malha que contém a treliça em um programa de CAD. E a gente vai então importar essa malha já com a informação de que o tipo de elemento usado vai ser o elemento número 4, que é um elemento de treliça, o elemento truss. E então a gente vai carregar esse modelo, já essa malha, para dentro do Z88. A gente cria um novo projeto, esse projeto já está criado aqui, e a gente vai importar os dados dessa malha. Essa malha está no formato AutoCAD DXF. Então a gente vai clicar aqui em AutoCAD DXF, a gente seleciona o diretório no qual se encontra um arquivo com a malha, nesse caso aqui ele está nesse diretório, o nome dele é treli.dxf, a gente clica em OK, e quando a gente fizer isso, a gente tem então a geometria que ela é carregada para dentro do programa Aurora. Então aqui quando a gente olha para essa geometria, a gente tem a impressão que ela é uma geometria em 2D, mas basta a gente girar com o mouse que a gente tem então a informação aqui visual de que se trata de uma malha em 3D. Se a gente quiser ver os nós que fazem parte da malha, a gente simplesmente clica aqui na opção Nodal Numbers. Então a gente seleciona aqui os nós, vamos selecionar os nós de 1 a 20, porque a gente sabe que são 20 nós na malha, e esses nós são mostrados aqui. Então a gente sabe que os nós fixos vão ser os nós 1, 2, 19 e 20, e os nós que vão receber carregamento são os nós 7 e 8. Então vamos analisar aqui o Spider para a gente verificar após a importação da malha como que está estruturado o nosso arquivo. Então a gente tem aqui a criação da malha que está ok, e a gente tem então esse primeiro passo, a estrutura está ok. Vamos para o passo então de pré-processamento. Então quando a gente seleciona aqui o pré-processamento, a gente verifica que a malha está ok, ou seja, a gente conseguiu carregar a malha corretamente. Se a gente quiser ver informações específicas da malha, a gente vem aqui em Tools e clica na opção Structural Information. Então a gente vê que são 20 nós, 54 elementos. Graus de liberdade a gente tem um total de 60. Por que 60? Porque cada um desses nós aqui, para esse elemento, truss número 4, o elemento de treliça, tem como grau de liberdade os deslocamentos nas direções X, Y e Z. Então, por isso que no total a gente tem 3 vezes 20, 60 graus de liberdade. A gente fecha essa janelinha e a gente vai então definir os parâmetros dos elementos. Neste caso, nós temos treliças que têm 25 milímetros de diâmetro, todas elas. E a seção delas é circular, então. Bom, então a gente clica aqui em Element Parameters. E a gente tem essa caixa de diálogo que é aberta. E a gente nota que a única opção dos Element Parameters é a opção Section. Então vamos clicar aqui na opção Section. Quando a gente faz isso, aparece essa caixa de diálogo, onde nós temos diversas geometrias padrão já para a gente poder escolher. Então a gente tem círculo, temos seção transversal de tubo, temos de retângulo, perfil quadrado, ou retangular, perfil em I, e a gente pode colocar também outros perfis indicando diretamente os valores de área, de momento de inércia e também de outras características geométricas. No nosso caso, a seção será circular. Então, a gente vai especificar os 25 milímetros de diâmetro aqui para essa variável D maiúsculo, que está indicada aqui como diâmetro no desenho
e é a única que aparece disponível para edição. Se a gente quiser ver as características geométricas da seção, basta a gente clicar no botão Calculation, que nós temos aqui as variáveis calculadas. A gente vai associar essa seção com todos os elementos. Então a gente mantém selecionada essa opção aqui, All Elements, e a gente clica no botão Add. Quando a gente faz isso, então todos os 54 elementos tiveram essa seção transversal associada. É circular com 25 mm de diâmetro. Uma observação: a gente usou aqui 25 mm no diâmetro. Para que a gente possa fazer isso, a malha tem que ter sido usada, tem que ter sido desenvolvida usando milímetros também para as características geométricas. Então, essa é uma observação importante. Se a gente tiver usado, por exemplo, se a gente tivesse usado para a malha a geometria descrita em metros, por exemplo, a gente teria que entrar esse D aqui maiúsculo em metros. Mas no nosso caso, a malha está definida, a geometria dela em milímetros. Então, quando a gente olha o Spider, nós vemos aqui que os parâmetros elementares agora estão ok. Vamos definir agora os materiais. Então, a gente vai clicar aqui na opção Material. E, nesse caso, a gente vai selecionar o material aço de engenharia. Se a gente quiser ver os detalhes das propriedades desse tipo de material, a gente clica aqui em Detalhes. E a gente tem, então, por exemplo, o módulo de Young 210 N por milímetro, o valor da densidade e o do coeficiente de Poisson. Para associar este material com o modelo, a gente deixa marcada a opção All Elements e a gente seleciona então o botão Define. Pronto, então a gente associou esse material com todos os elementos da malha. A gente vê que no Spider fica então marcada a opção material como OK. Vamos fechar essa caixa de diálogo e a gente vai então para as constraints, que são as condições de contorno, que envolvem tanto os apoios fixos quanto as forças. Para a gente fazer agora a aplicação dessas condições de contorno, a gente deve primeiramente criar conjuntos de nós que receberão essas condições de contorno. Então, para isso, primeiramente, a gente vai selecionar essa opção Set Administration, para a gente fazer a gestão, né, dos conjuntos. Clicando nesse botãozinho Picking, a gente pode fazer também a mesma coisa aqui na interface, através do botão Picking. Então, vamos selecionar. E a gente vai, então, agora com o botão Control acionado, vamos, com a ajuda do botão esquerdo do mouse, selecionar os nós 1, 2, 19 e 20. E a gente então clica na opção Add Set. E aí nós adicionamos um novo conjunto formado por esses 4 nós. A gente pode renomear esse conjunto para ficar com um nome mais claro. Vamos colocar aqui fixos. Agora nós vamos desselecionar todos os nós e nós vamos selecionar agora os nós que têm as condições de contorno de carregamento com força. Então, os 2 nós selecionados e a gente clica então em Add Set. A gente pode colocar aqui então um nome mais adequado, por exemplo, carregados, para indicar que esse conjunto de nós, os nós nesse conjunto estão carregados. Pronto. Agora a gente pode clicar na opção Constraints no Spider e a gente vai primeiramente selecionar o conjunto de nós fixos, que nós chamamos de fixos. E a gente vai então bloquear todos os graus de liberdade desse conjunto de nós, nas direções X, Y e Z. São os graus de liberdade desse tipo de elemento. Vamos especificar que esses graus de liberdade correspondem a deslocamentos, eles terão o valor 0. E vamos dar um nome para eles, né, para essas condições de contorno. A gente pode colocar o mesmo nome que nós usamos para os conjuntos, então, fixos, e vamos adicionar. Pronto, nós criamos a primeira condição de contorno, que é a condição de contorno fixos.
Agora vamos selecionar conjunto carregados. Nesse conjunto carregados, então, a gente vai especificar informações apenas na direção Z, que é a força na direção vertical. Então, para isso, a gente vai selecionar força como tipo, vamos selecionar apenas direção Z, e o valor que nós vamos colocar vai ser um valor negativo, 30.000, que é, então, aqui o valor da força. O nome desse conjunto de condições de contorno, nós vamos colocar, então, carregamento. Pronto. Nós vamos adicionar. Pronto. Temos, então, a segunda condição de contorno. Quando a gente olha aqui o Spider, a gente verifica que foi marcado como OK os constraints. Isso quer dizer que a gente pode executar, então, a solução do problema. Então, vamos selecionar a opção Solver. Existem diversos solvers que são disponíveis aqui para a gente selecionar. Para esse tipo de elemento, o solver mais indicado é o solver de Cholesky. Então, a gente vai selecionar o Cholesky, a gente vai colocar como teoria de falha manter von Mises, tensões de von Mises. Vamos deixar os parâmetros do solver de valores padrão e vamos clicar no botão Start Calculation. Então, quando a gente faz isso, o cálculo começa a ser realizado e depois de um certo tempo a gente tem a solução que ocorre. Vamos clicar então em fechar e agora a gente nota que a fase de pós-processamento ficou OK. Então vamos clicar em pós-processamento e a gente tem como pós-processar os resultados do cálculo. Bom, tem algumas coisas que são bastante interessantes para a gente analisar nessa solução. Por exemplo, a gente tem aqui os deslocamentos na direção X. Né? Então, quando a gente fez a gente aplicou aquelas forças, a estrutura ela se deslocou na direção X, ela se deslocou também na direção Y e ela se deslocou também na direção Z. E a gente pode verificar aqui os deslocamentos totais também. E a gente vê que são deslocamentos aqui, os máximos, né? Os deslocamentos máximos são da ordem de milímetros. Bom, pode ajudar bastante se para a gente interpretar esses deslocamentos, se a gente mostrar a visualização da estrutura defletida, ou tanto a defletida quanto a não defletida. Nós vamos mostrar aqui apenas a defletida. A gente pode atuar aqui no fator de escala, lembrando que essa deflexão aqui que a gente vê, ela é normalmente, para ela ficar visível desse jeito, ela é bastante amplificada. Então a gente pode usar aqui um fator de escala, por exemplo, de em torno de 50, né? E a gente tem esse nível aqui de deformação. A gente vê que a estrutura se deformou, principalmente nessa região onde foi aplicado o carregamento. A gente pode ver as tensões, nesse caso, desse tipo de elemento, as tensões médias por elemento. Então a gente nota aqui que uma coisa bastante interessante, as tensões nessa treliça, elas variam bastante de um elemento para o outro. Então a gente tem aqui valores de tensão máximos, né? Aqui na faixa de 31 a 50 Newton por milímetro quadrado, nesses elementos que são aqui vermelhos. E a gente tem, por outro lado, outros elementos que têm valores de tensão que são menores. Outra coisa interessante é a gente verificar o seguinte: esses elementos todos que são aqui do laranja até o azul, eles têm valores de tensão negativos. Isso quer dizer que eles são elementos que estão trabalhando em compressão, enquanto que esses aqui, do laranja para o vermelho, são elementos que estão trabalhando em tração. Então você tem condição agora de refinar o seu processo de aprendizado resolvendo os exercícios propostos.
Até logo!